Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2025, um quadro do canal A Palavra Responde. As reflexões deste ano continuam sendo baseadas na Maratona Bíblica 2025 da CCDP, intitulada The Way. Estamos lendo o Novo Testamento e Salmos, extraindo da leitura 360 palavras-chave para a nossa vida. São palavras que influenciarão nossa vida espiritual, emocional, familiar, profissional e muito mais. Participe conosco das reflexões trazidas diariamente pelo pastor Sinésio Santos. Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Pastor Sinésio chegando com as considerações da leitura de hoje. E hoje lemos Marcos capítulo 8. Deste capítulo, extraí a seguinte palavra para a nossa reflexão. Sinais. Sinais que no hebraico se diz ot e no grego se diz semeion. No Antigo Testamento, a palavra ot designa sinal ou marca, indicando uma evidência visível da ação ou promessa de Deus. Israel viu uma abundância de sinais no Egito e depois, quando peregrinaram pelo deserto. No Antigo Testamento ainda, Deus usou sinais de duas maneiras práticas. Em primeiro lugar, ele usou sinais para marcar suas alianças com os homens. O arco-íris é um exemplo disso, Gênesis 9, 12 e 13. Outro sinal importante foi a circuncisão, um sinal da aliança que Deus fez com Abraão e, por conseguinte, com todo Israel. Gênesis 17. Os sinais protegiam, Êxodo 12, 13, e manifestavam o poder de Deus. No Novo Testamento, semeion significa sinal e é utilizado para descrever milagres, prodígios ou outras manifestações visíveis da presença e do poder divino. Jesus realiza diversos milagres que são chamados de sinais, ou semeia, os quais confirmam sua identidade e anunciam o reino de Deus. João 2,11. Em Atos 2,19 e em outras passagens, os sinais acompanham a pregação do Evangelho, apontando para a realização das promessas divinas e chamando as pessoas à fé, uma confirmação das pregações. E baseado nisso e no capítulo de hoje, vamos destacar três aspectos de sinais. Primeiro, a manifestação da ação divina. Os sinais são manifestações concretas da intervenção divina de Deus na história, comunicando a presença e trazendo a visibilidade da vontade de Deus. Jesus já tinha realizado muitos sinais, mas os fariseus e até mesmo os discípulos não conseguiam ver isso. Os primeiros estavam cegos, os demais viam ainda imperfeitamente. Segundo, testemunho das promessas. Tanto o arco-íris na aliança com Noé, quanto os milagres de Jesus servem como garantias das promessas de Deus, evidenciando sua fidelidade e poder de redenção. Aqueles que tivessem um coração disposto a crer, certamente se lembrariam de que os profetas tinham antecipado as ações de Cristo. Finalmente, chamada à fé e à obediência. Os sinais não se limitam a serem fenômenos espetaculares. Eles têm o propósito de conduzir os corações à fé, encorajando a confiança e a obediência a Deus. Não adianta haver uma abundância de sinais se os olhos que os contemplam estão fechados e os corações endurecidos. Conclusão. Sinais transcendem o mero fenômeno físico, funcionando como uma marca visível da ação de Deus. Eles revelam a fidelidade, o poder e a presença de Deus, convidando-nos a confiar nele e a viver de acordo com as suas promessas. Aquele que crê verdadeiramente não precisa de sinais. Ele os recebe como dádiva e não como prova. E quero terminar lendo um trecho do Salmo 78, onde nós vemos a reação de Israel desde o Antigo Testamento em relação aos sinais que Deus operava. Veja o que está escrito. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto.
Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. É isso. Por hoje, a leitura de amanhã, Marcos capítulo 9, já está na sua tela. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.